Eu tenho que ser breve, né? É isso? Não, não necessariamente. Se tiver história para contar, pode contar. Mas aí a gente segue esse roteiro pra gente não se perder. Seu nome, sua idade, como é que foi Meu nome é entrada? Jackson Carvalho, eu tenho 57 anos. E eu entrei na TV de Colomia em 69. A forma que eu entrei na televisão, hoje em dia, pode se considerar até uma forma bastante romântica e inusitada, porque eu tinha 15 anos de idade, eu gostava muito, era um jovem, né? Gostava muito desse mundo da comunicação. Aí eu escrevi uma carta para o diretor da empresa, o jornalista José de Oliveira Vaz, que é o diretor superintendente da televisão. Ele gostou da minha carta e me contratou como estagiário de reportagem. Então foi uma entrada bastante bacana. Eu menino ainda, comecei a conviver lá com os jornalistas que faziam o jornal Banco Minas. No início eu trabalhei como estagiário da reportagem, né, com o colega Walter Castro Leite, mais tarde com o Felipe Drummond. O Felipe Drummond era uma grande personalidade da imprensa mineira na época, tanto que depois ele até veio dar nome ao Mineirinho, né? O Mineirinho chama Ginásio Felipe Drummond. Então a minha entrada foi dessa forma, né? E em seguida, depois de permanecer uns 2 anos como estagiário da reportagem, o pessoal da redação viu que eu tinha alguns dotes aí nas artes plásticas, né? Eu sabia desenhar, etc. Aí me transferiram para a redação para me coordenar a parte visual do jornal. Aí eu cuidava de cenários, cuidava do material ilustrativo, que eram basicamente slides, né? Que eram projetados no cenário do apresentador, o apresentador Jânio Gomide. Então eram esses slides, eram radiofotos, enfim. Depois, em 71, se não me engano, 71, a televisão saiu do edifício Caiaque e saiu também da era em preto e branco e mudou-se para o Palácio do Rádio, onde hoje é a Rádio Guarani e a TV Alterosa, e ali começou a era das cores. Nessa era das cores foi oficialmente instituída a editoria de arte, né? Então essa editoria de arte trabalhávamos eu cuidando dessa parte de cenários, figurinos, slides e mapas, etc. E na parte de ilustração mesmo trabalhava o Radic. O Radic era um grande chargista que tinha uma página semanal no Diário da Tarde, era um grande artista plástico. Então ele fazia parte de caricatura, de charges, tudo isso que também ilustrava o jornal. O senhor chegou a trabalhar com o Rujo? O Rujo trabalhei, mas eu trabalhava no jornalismo e o Rujo trabalhava na direção artística. Tá? Nessa época da TV a cores, existiam 2 editorias de arte na televisão, digamos assim. Essa do jornalismo e a outra que cuidava mais dos outros programas da televisão. Então era separado. A editoria de arte a qual eu prestava serviço era a do jornalismo. A gente tinha 3 jornais naquela época. Tinha um jornal 7 horas da manhã, que chamava Jornal da Manhã. Tínhamos um jornal na hora do almoço, que primeiro chamou-se Jornal do Almoço, depois mudou-se para Factorama. E tinha o jornal Banco Minas, que depois mudou para o jornal BMG, que era de noite, né? Um jornal que tinha aí mais de 90% de audiência. Então foi assim que funcionava. Como é que funcionava essa produção para um jornal que era de manhã e que talvez não tivesse tantos recursos? Como é que era produzido? O jornal da manhã, ele era um jornal, ele era apresentado por dois locutores, né? Então uma câmera ficava num, a outra ficava no outro e ia batendo bola. E o cenário era um telão também onde se projetava slides, era muito simples. E nessa época eu era estudante ainda, eu estava no científico, né? Então o carro da televisão me pegava em casa às 5 horas da manhã, eu ia montar esse jornal, a parte visual desse jornal da manhã, depois o carro me levava para o colégio, né? 11h30 me pegava de novo, eu montava o Factorama, que era o jornal da hora do almoço, e ficava na televisão até de noite. Eu trabalhava muito nessa época. Uma criança de 15 anos. Não, aí já tinha 16, 17, né? Tinha passado algum tempo. Mas eu gostava. Tudo na mão. Não, eu te falei, na primeira etapa foi mais com slides, era mais slides e
e radiofotos. Radiofotos eram imagens que a gente recebia em fotografia por rádio, por onda de rádio, né? Vinha do mundo todo, das principais agências de notícias. E como é que isso era impresso? Era impresso em papel fotográfico mesmo, aí colocava em frente à câmera ou fazia slide, né? Porque as duas formas de vídeo que tinha naquela época, você tinha, ainda não tinha VT com essa mobilidade que tem hoje. O VT eram grandes máquinas com os rolos enormes, então o VT era muito pouco usado no jornalismo. Então o que se usava mais era o filme ele era só revelado em negativo e exibido no telecine que fazia a reversão do negativo para o positivo. Isso tornava o processo mais rápido, porque se fosse revelar o filme para o positivo, demoraria muito e perderia a atualidade da notícia que o jornalismo exerce, né? Então tinha o filme, tinha o slide e tinha fotos em mapas e desenhos no estúdio que a câmera focalizava. Tá? Eram essas as três formas de ilustração que havia nos jornais naquela época, né? Entendi. Depois, muito tempo depois, que começou a computação gráfica e outras coisas, né? Entrou VT, os fitas menores, né? VHS, o Matic, enfim, depois o processo ficou muito mais ágil. E até de cinema também. Na época que mudou para televisão a cores, a televisão adquiriu um grande equipamento de revelação do filme colorido. Então o filme era processado e revelado na televisão mesmo. O filme 16mm e filme colorido. Várias reportagens passaram a ser a cores também. A produção de comerciais também era feita com filmes? Ou ao vivo? Não, tinha ao vivo. Depois que entrou a televisão a cores não tinha praticamente nada, era tudo em VT. Mas nos primórdios da televisão tinha muitos comerciais ao vivo, né? Teve grandes apresentadoras, a Clauzi Soares ficou famosa, né? As garotas propaganda da televisão, né? E você chegou a participar de algum desses Não, momentos? quando eu entrei, essa fase já estava no final. Eu entrei em 69, né? A televisão começou lá no 55. No meados do... Eu nasci em 54, né? Então, essa parte aí do teatro ao vivo, da propaganda ao vivo, eu não cheguei a pegar, não. Entendi. Tá? Tem saudades daquele tempo? Evidência, eu tenho uma saudade muito grande, mas não uma saudade boa, né? Não é uma saudade doída, não. Porque a televisão foi a maior escola da minha vida, foi a televisão. Não só a TV Itacolomi nessa primeira etapa, como depois, posteriormente, quando eu fui para a Globo também. Então, esses 20 anos que eu trabalhei em televisão foram eu acho que toda a minha vida profissional eu construí a partir do aprendizado que eu tive nessas duas empresas. E o que a TV Itacolomi representou para os mineiros? Olha, eu acho que a TV Itacolomi ela representou, guardadas as proporções, o que a Globo, né, representa em nível nacional. Quer dizer, os fatos só eram fatos de verdade se fossem exibidos no Jornal Bom Caminho. Isso mostra a força que o jornal tinha, né? Então a televisão era o grande veículo de comunicação do Estado, né? Pela força que a televisão tinha, eu acho que Minas Gerais se encontrava, né? Se expressava através da TV Itacolomi naquela época. E por que houve o fim da TV Itacolomi? Olha, vários fatores. Eu acho que a televisão não estava preparada para uma concorrência muito forte, não só a televisão, mas toda a rede dos diários associados não estava preparada para uma concorrência muito forte que veio através da Rede Globo. A Rede Globo cresceu muito e cresceu muito rapidamente, então acho que a principal cadeia de comunicação até então, que era os diários associados, não estava preparado para isso. Aí, no mundo da mídia, a disputa, quando você perde dinheiro, porque você perde anunciante, você perde recursos, né? Então, eu acho que a televisão foi entrando numa certa dificuldade financeira e houve outros fatores também de natureza política que culminaram com o fechamento da televisão pelo regime militar. Mas essa parte eu já não acompanhei muito, porque eu saí da televisão, se não me engano, 1 ano ou 2 anos antes dela realmente fechar, sabe? Quando a televisão
iniciou aquele processo de fragilização, ela foi paulatinamente reduzindo os seus quadros, né? Então, vez por outra, tinha-se uma lista de pessoas que eram dispensadas e uma dessas eu fui. Então, quando a televisão realmente fechou as portas, já não pertencia mais à televisão, portanto, eu não acompanhei de perto esse processo final. Entendi. Acabaram nossas perguntas. Só em off,